Fausto Vera, que é um jogador, chegou no Atlético, indicado pelo Milito, porque era um homem de confiança do Milito. No início, fez bons jogos com o Milito, acho que fez. Mas, com a chegada do Cuca, ele perdeu muito espaço, porque o Cuca, vale lembrar que até nos primeiros 2 jogos do Atlético, nos amistosos dos Estados Unidos, na pré-temporada, o Fausto Vera foi titular do Atlético, e eu acho que naqueles 2 jogos o Cuca conheceu um pouco mais o jogador e percebeu que ele não tinha as características que ele espera para um primeiro volante, né? O Cuca é um jogador de pegada, que tem uma boa saída de bola, uma transição rápida para o ataque, né? E Fausto Vera parece não se encaixar nisso, nesse perfil que o Cuca quer. E ao longo dessa temporada a gente viu que o Cuca não tem utilizado muito o Fausto Vera. Ele tem utilizado quando ele não tem outra opção. E agora, nos últimos jogos ainda, com a situação do Patrick, que ganhou mais espaço que o Fausto Vera, jogando até titular, eu acho que a coisa deu uma complicada mais ainda para o Fausto Vera. Agora, o detalhe. O fato dele ter um contrato longo dá para o Fausto Vera uma tranquilidade. Ah, tem contrato até o final de 2027, então estou ganhando meu salário, um bom salário, eu vou ficar aqui. Se quiserem me colocar para jogar, bem. Se não quiserem me colocar para jogar, não tem problema. O Fausto Vera já fez mais de 7 jogos, não pode jogar por nenhum time da Série A, né? Poderia se transferir para a Série B, mas não vai querer. Enfim, é uma situação confortável para o jogador. Porém, a atitude do Fausto Vera de pedir para não ser relacionado no jogo contra o Internacional, o último jogo do Atlético, antes da parada da Copa, aí eu acho que foi uma atitude que já demonstra que ele não vai ter o mesmo tipo de posicionamento que teve o Vargas e o Allan Kardec, que ficaram aqui pelo Atlético, cumprindo o contrato. Se jogava ou não jogava, não tinha problema. Eu acho que essa atitude do Fausto Vera é uma atitude que ele, primeiro, cria um clima pior do que já estava. Porque como é que será que o Cuca vai reagir agora? Nós ainda não sabemos, porque o Atlético teve o jogo contra o Internacional e teve folga. A gente não viu o retorno. Se o Cuca já não via com bons olhos a situação do Fausto Vera no grupo do Atlético, como um jogador que fosse útil para ele, imagina agora que o Fausto Vera pediu para não ser relacionado num jogo. Vocês acham que o Cuca vai encarar de que maneira isso? Bom, eu posso adiantar que, para mim, o Fausto Vera não vai vestir mais a camisa do Atlético. Agora, ou ele vai conseguir uma negociação para poder sair, ou ele vai ficar realmente encostado, porque essa atitude dele, pelo que eu conheço do Cuca, né? Pô, e detalhe, vale lembrar que no jogo contra o Internacional, o Patrick teve amidalite e não pôde jogar, nem foi relacionado, ou seja, o Cuca precisava de um volante. E aí o Fausto Vera pede para não jogar. Então, eu acho que os dias do Fausto Vera estão contados no Atlético, mas agora cabe ao empresário dele, que eu sei que já está procurando um time, conseguir um time, né? Essa é a situação do Fausto Vera. E eu não tenho dúvida que, chegando a alguma proposta, o Paulo Brax vai fazer de tudo para ser flexível para liberar a saída do Fausto Vera. E aí você me pergunta, vai fazer falta ao Atlético o Fausto Vera hoje? Não, não vai. Por quê? Porque se ele é um jogador que o próprio treinador não quer utilizá-lo, não vem utilizando, então não vai fazer falta, né? E é claro que é a posição mais carente que o Atlético tem hoje, é primeiro volante, e tem que contratar. Por mais que a situação seja difícil no mercado, o Atlético tem que buscar um primeiro volante. Oportunidade de mercado, ou negociando o Fausto Vera, você economiza o salário dele, já negociou o Palácio, economiza o salário do Palácio, faz um junto aí e traz um volante. Mas essa é a principal necessidade do Atlético hoje, é um primeiro volante. Então, na minha opinião, Fausto Vera não veste mais a camisa do Atlético. E claro, o Atlético, e principalmente o staff do jogador, imagino, já estão se movimentando para buscar um destino para ele, porque essa situação de pedir para não jogar, para não ser relacionado, eu acho que o Cuca não vai digerir isso de uma boa maneira.